tem uma treta federal com alguma coisa que deveria ser um aliado. Estou me referindo ao primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, que disse que a delegação do país ficou, entre aspas, contente, fecha aspas, por deixar Belém depois de participar da COP30. Vamos ouvir o primeiro-ministro. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Merz havia participado da cúpula de líderes em Belém nos dias 6 e 7 de novembro e prometeu apoio ao Fundo Florestas para Sempre, mas sem especificar o valor da doação que depois falou que tinha riscos, então que a Alemanha não ia participar, mas quando aí o primeiro-ministro da Alemanha fez esse comentário, tivemos duas personalidades da política que se manifestaram contrários a essa afirmação do primeiro-ministro. A primeira, do presidente Lula, que quando sai do script, eu tenho certeza que os assessores tremem na base. E ele falou isso aqui. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo, porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Sim, o primeiro-ministro Merz deveria ter ido no banheiro. Não, ele foi no banheiro e não tinha água. Deveria ter ido na Blue Zone. Não, ele foi quando teve a invasão do MST com os indígenas. Não, ele deveria ter ido naquela região que era para estar seca e estava alagada. Ele deveria ter ido também a verificar os 160 geradores numa cúpula que defende a sustentabilidade climática e usava diesel. Ele deveria ter ido também para verificar o diesel que gastaram os dois barcos que tinha o presidente, esse presidente que falou agora. Ele deveria ter ido também naquela estrada que se chama da Liberdade, me parece, que desmatou 100 mil árvores para colocar essa estrada. Ele deveria ter ido também naquelas flores artificiais numa defesa do clima. E deveria ter ido também a assistir a fala do presidente Lula, buscando e garupeando dinheiro para um fundo de florestas para sempre, defendendo a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Porque ele fez tudo isso que eu acabei de falar e que ele voltou para a Alemanha reclamando do assunto. Estou errado, professor Soares? Está absolutamente certo. E vamos colocar algumas coisas que são bem interessantes para nós. O Lula, mais uma vez, ele perdeu a oportunidade de ser elegante. Ele não tem capacidade para isso, mas o que se espera de um chefe de Estado é que tenha elegância. Sempre em sala de aula eu falava para todos, mesmo quando vocês forem sair para porrada, percam tudo, mas não percam a elegância, até na hora de brigar. Não façam isso. E ele perdeu uma oportunidade, já que ele queria dar uma resposta à altura, e não tem como dar a resposta à altura, porque você está trabalhando com duas dimensões. O Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, ele está lidando com a verdade. O Lula está lidando com a narrativa. Então não tem como dar uma resposta à altura. Quem trabalha com a verdade, é óbvio que tem uma vantagem expressiva, mas ele poderia pelo menos dizer, melhoraremos. Ora, aquilo que ele falar da culinária, do povo receptivo, isso é óbvio, todo mundo sabe. O que ele criticou foi o estado em que a cidade ficou e a falta de organização deste governo. Razão pela qual ele quis sair e disse, como eu gosto da Alemanha. Quem tiver uma oportunidade um dia, se for na Alemanha para alguma reunião, eu vou te dizer o seguinte, não chegue 10 minutos antes, nem um segundo depois. Chegue 5 minutos antes e espere para entrar na hora. Por qual razão? Eles vão te receber com elegância, mas eles sabem que não podem contar com você, que você é alguém que não cumpre, não tem responsabilidade.
É assim que as coisas funcionam na Alemanha. E a crítica dele foi a crítica em relação a tudo aquilo que o mundo viu e nós vimos. Uma falta de organização, uma incapacidade de mostrar com transparência os gastos que aconteceram lá. Ainda foram pedir dinheiro para ele. Como é que eu vou responder inadequadamente para o indivíduo para quem eu pedi dinheiro? Eu não posso fazer isso. Então, o que nós vemos? Mais um fracasso do Lula, que infelizmente isso vai ser transformado em narrativa para a eleição do ano que vem. Aí resta a nós, e a imprensa séria, dentre os quais se encontra a Oeste, de mostrar esses elementos, essas diferenças. E se ele acha que primeiro-ministro na Alemanha não manda, lá tem um presidente, é o Frank-Walter Steinmeier. Esse é o presidente, mas lá é mais representativo, apenas figurativo. Mas mesmo é quase isso. O primeiro-ministro manda na Alemanha. Claro. E ele determina aquilo que pode ser em termos de política externa, como que ele vai se relacionar com os outros países. Ele pode já estar apontando para o Brasil, não vai um centavo, exceto se eles entregarem antes. E o Lula entrega alguma coisa antes? Ele não entrega nada antes, ele não entrega nem... porque ele não tem credibilidade. Ele não entrega nem aquilo que já deveria ter sido dado. Então, ele mexeu com as pessoas erradas. Que bom, Lula. Agradeço o que você fez para nós que queremos que uma pessoa muito mais qualificada ocupe a presidência da República. Ô, Segré, eu queria abrir divergência parcial com o professor Suano. É divergência parcial seria concordar? Seria concordar com toda a parte que falou sobre o Lula. O Lula é isso, a gente não espera nada do Lula. Em 2027 ele não vai estar mais. Agora eu queria ver a parte do alemão. Se a gente puder, eu queria chamar o VAR, queria ver de novo a fala do alemão. Eu achei ele muito deselegante. Também foi. E achei que ele generalizou, quer dizer, ele quis, não sei se ele quis falar de Belém, mas ele falou do Brasil como um todo. Se a gente puder assistir de novo, eu queria assistir antes de opinar. Podemos assistir? Mas o Lula está falando para a militância. Não, o Lula esquece. A parte do Lula já concordamos que tudo que o Lula falou é um lixo. Agora eu quero julgar a fala do alemão. Mas antes de ir para o Temos aí, vai preparando, Edu, a fala do alemão. Posso falar do Lula? Pode, claro. Que não é alemão, mas que, enfim, a gente não entende nada do que ele fala do mesmo jeito. Eu acho que o Lula a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é o seguinte: o Lula botou esse chapéu Panamá de um tempo para cá. Quando ele põe esse chapéu Panamá, só vem besteira. Exato. Impressionante, eu não sei Será o que um tem. problema do chapéu? Será que é um chapéu mágico? Você gosta de mágico? Será um chapéu que torna ele pior ainda do que ele é? Retira a falsidade, Isso. retira a maquiagem. Torna ele verdadeiro, Torna ele verdadeiro. Pode ser, que nem os óculos de outra coisa. Chapéu, exato. Pode ser um chapéu mágico. Fiquemos atentos, porque é botar o chapéu e vem besteira. Segundo que ele falou lá, que o alemão, o chanceler alemão, se ele fosse num boteco e se ele fosse dançar, né, no Pará, ele teria ficado feliz. Primeiro que ele foi num boteco. A COP30 foi um grande boteco. Perfeito. E ele só não foi dançar num cabaré ou algo assim, porque a Janja não conseguiu levar ninguém naquele evento lá, aquele happy hour que ela fez. É verdade. A boate azul que ela preparou para os líderes e ninguém foi. Mas, enfim, eu acho que ele conheceu muito bem o que é um boteco e o que é um cabaré dançante nessa COP30. Com certeza, mas quero ouvir, o senhor quer ouvir? Quero o VAR. Então, por favor, o VAR aí que pediu Luiz Arthur Nogueira com a fala do primeiro-ministro Merz da Alemanha. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Onde é aquele lugar onde estávamos. Mas então, agora, o professor Suano já ensinou o Lula a ser elegante, não aprendeu nada, não tem problema. Agora eu vou ensinar o alemão a ser elegante. Né? Ele tem uma crítica que nós concordamos, com a qual nós concordamos, que Belém não estava preparada para receber, foi tudo muito ruim. Todos concordamos com isso? Muito bem. Qual é a postura que eu espero de um primeiro-ministro da Alemanha? Ele tem que dizer o seguinte, nós acabamos de voltar de um evento no Brasil que infelizmente foi muito ruim e podia até citar tudo que você falou, não tinha água, não tinha o que lá. A ONU, acho que escolheu um país excelente para sediar isso. Mas certamente o Brasil tinha outros lugares, que o Brasil é imenso, aliás, não sei quantas vezes o tamanho da Alemanha nós temos, Sim, claro. Certamente teriam muito mais estruturas. E eu, no lugar dele, teria citado 2. Ele poderia ter escolhido o Rio de Janeiro, que aliás nos traz uma lembrança de um título mundial em 2014, ou ele poderia ter escolhido Belo Horizonte, aliás que nos lembra um 7-1.
Olha quanta coisa ele poderia ter dito, né? Agora, querer dizer que o Brasil é uma porcaria, limitar a Belém com uma falta de estrutura, eu discordei. Ele não foi elegante. Agora, isso não dá direito ao Lula dizer toda a abobrinha que ele disse. Então, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é, somos contra o Lula. Pau no Lula. Estamos de acordo? Somos brasileiros. Não foi elegante o que disse o primeiro-ministro alemão.